Saudações a todo mundo, todo mundo que estuda a lição da Escola Sabatina e estuda a Bíblia, né? Hoje é dia 10 de maio, quinta-feira. De novo eu estou um pouco atrasado, porque ontem teve tantas atividades. Estamos fazendo a transferência dos meus pais para um lar de idosos, que é muito agradável, né? Eles estão bem entusiasmados de ir para lá, vão ter ali um bom ambiente. Estudar trabalho, mas é para melhorar, né? Os dois já estão um com 91, outro com 92 anos. Não é tão pouco. Precisam de maiores cuidados. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco no estudo desta lição sobre a América e a Babilônia. Explique-nos por meio do Teu Espírito, em nome de São Jesus Cristo. Amém. Bom, essa é a lição número 10, né? América e Babilônia. Eu vou ler o verso aqui. Está em Daniel 12, versículo 1. Esse verso aqui é para os nossos dias. Logo, logo ele vai se cumprir. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Pois bem, vamos nos ater um pouco a esse verso. Miguel é Jesus Cristo. Nesse tempo ele se levantará. O que quer dizer esse se levantará? Ele vai dar uma força especial ao povo de Deus. Vai enviar o Espírito Santo, a chuva serôdia, para que esse povo complete a obra aqui na terra, que prega a toda a nação, tribo, língua e povo, ao mundo inteiro, né? E que todos os seres humanos que estiverem vivos, tiverem condições de entender, tomem uma opção, tomem uma decisão e optem, ou pela vida ou pela morte, conscientemente. Todos decidirão sabendo o que estão fazendo, não é? Muitos decidirão pelo caminho mais largo, pelo aqui e agora, pela vantagem no momento, etc. Bom, e muitos adventistas do sétimo dia sairão da igreja. Isso se chama sacudidura. Não que agora não esteja já havendo sacudidura. Já tem sacudidura faz um bom tempo, não é? Mas esta é a forte sacudidura, quando muitos sairão assim de bandada. Porque vai haver uma troca. Quando vier o decreto dominical, será essa sacudidura. Mas também, quando for dado o alto clamor que o povo de Deus vai dar, vai ter uma coisa semelhante entre Babilônia. Muitos sairão de lá e virão para o povo de Deus. Então vai haver uma troca, não é? O joio sai dentro do povo de Deus e vai se juntar com Babilônia para combater o povo de Deus. E o trigo, que ainda está em Babilônia, atenderá o chamado de Apocalipse 18, versículo 4, do sai dela, povo meu, e virá para se juntar com o trigo que já está no povo de Deus. Então esta igreja se tornará extremamente forte, não porque vieram, que houve essa troca, isso faz parte sim, mas porque todos esses receberão poder do alto, como nunca. Eles também receberão poder do demônio, né? Eles receberão, a Babilônia receberá poder de todas as nações do mundo que apoiarão, né? Isso está em Apocalipse 17, que apoiarão Babilônia contra o povo de Deus. Ou seja, toda a intenção, tudo que está por trás disso, não importa se chamam paz e segurança, se chamam luta pela igualdade, sei lá, essas coisas todas, tudo é para impedir a proclamação final do Evangelho mediante o poder da chuva serôdia, do Espírito Santo, do alto clamor. Essa é a grande questão aqui dessa semana. Bom, então, como é que nós entendemos a lição aqui? Eu vou tentar fazer um resumo aqui.
porque isso aqui se teria que falar assim 1h30, mais ou menos, né? Eu estou fazendo, já está pronto os PowerPoints, já estão prontos, estou revisando, etc. Quero fazer uma série toda, Daniel e Apocalipse, para colocar na internet. Já até fiz, mas não fiquei muito contente. Tô revisando, estou aperfeiçoando, então eu nem quero publicar aqui. Eu publiquei só um, mas quero fazer para disponibilizar. Esses assuntos aqui são fantásticos, né? Então a questão aqui, gente, é a seguinte. Em 1789, não, em 1776, vou pegar aqui a parte de domingo, de segunda, etc, tudo junto. 1776, os Estados Unidos da América proclamaram sua independência, né? E era um país que surgiu entre num continente, não tinha muitas pessoas, então ele surgiu da terra. Essa é a segunda besta na Apocalipse 13, né? Proclamou sua independência, não era um país importante no mundo, era importante era a França, a Alemanha, a Itália até, esses eram importantes. A Prússia naquela época, Inglaterra, etc. Mas os Estados Unidos não. Mas os Estados Unidos surgiram ali e em 1798, ou seja, 22 anos depois, houve a ferida mortal. Então, os Estados Unidos estava surgindo numa época em que o poder opositor a Deus estava caindo, ou seja, caiu. Em 1798, a ferida mortal. Em 1870, mais uma ferida. A Itália tomou todas as terras. A Revolução da Itália tomou todas as terras do Vaticano. Ficaram sem sede. Então isso foi terrível. E lá, no outro lado do mar, os Estados Unidos vinham se fortalecendo. Em 1929, Mussolini devolveu 44 hectares para formar o que hoje é o Vaticano, a Santa Sé, um país, né? Então, isto é um país, ao mesmo tempo é uma igreja. Então, se existe algum lugar que, por excelência, há a união de Estado com a Igreja Católica, porque é uma igreja e, ao mesmo tempo, um país. É uma autocracia, né? Onde existe um rei, que é o Papa, que domina. Ninguém dos membros da Igreja Católica elege o Papa, nem tampouco os cardeais. Isso é entre si lá, né? No conclave quer dizer com portas, em portas fechadas. Isso é uma autocracia, que é uma igreja. Você já pode por aí imaginar que tipo de coisa pode sair disso, né? Pois bem, em 1929, portanto, começou a se restabelecer o poderio, mas ainda falta muito. E os Estados Unidos restabelecerão esse poder por meio do decreto dominical que vai emitir naquele país, né? E esse decreto dominical vai ser seguido por todos os países cristãos do mundo e, finalmente, por todos os países do mundo. Por que isso? Por trás disto está a manipulação do demônio, que tem poder, ele e os seus anjos, tem muito poder. E ele quer evitar a queda de Babilônia. E Babilônia vai cair se o povo de Deus, que é um pingo de gente, não dá 0,5%, dá 0,2% da população do mundo, mas se esse povo pregar com força, e vai pregar com força quando for sacudido pelo decreto dominical. Aí vai ser purificada a igreja e aí Deus poderá usar a sua igreja. Hoje a igreja está muito mundanizada. Nossos líderes estão mundanizando a igreja. Nossos pastores são liberais, grande parte são liberais. Não todos. Os que não são estão sofrendo dentro da igreja, mas sofrendo. Eu sei o que é isso, também estou sofrendo, né? Sou perseguido dentro da igreja. Mas os liberais chamam
Existem 3 categorias dentro da igreja. Os de extrema direita, ou seja, os fanáticos, ou seja, os ultraconservadores, né? Esses atrapalham a igreja. E os liberais, esses permitem a entrada de mundanismo na igreja, convertem qualquer um. Tá, tudo vale. O que vale é o número de batismos, não a salvação dela. E os moderados, ou seja, os conservadores, não ultra, mas os conservadores. Então, os liberais chamam tanto os conservadores quanto os ultraconservadores de fanáticos. Então, tem uma briga dentro da igreja. A igreja está fraca, está fragilizada, está fragmentada. Graças à incompetência dos nossos líderes, né, que precisavam... Gente, toda organização é o que são seus líderes, não culpem os membros, por favor. Né? Bom, então, vai haver uma sacudidura para tirar esse joio fora. E após a sacudidura, aí nós vamos ver o que é a igreja adventista. Não vai ser substituída por outra igreja, não. A igreja adventista também não é Babilônia. Tem os problemas que as organizações hoje têm. A universidade que eu estou tem problemas, até parecidos. Outras que eu conheço aqui, que estudo, têm esses problemas. Prefeituras, né, cooperativas, etc. E indústrias. Assim nós também temos. É uma organização composta por seres humanos, dirigida por um ser que não é humano, Jesus Cristo. E Ele nos dá liberdade. E as coisas vão acontecer, Ele já sabe como é que vão acontecer, né? Pois bem, então os Estados Unidos farão o seguinte: curarão a ferida mortal. Isso será um ato contra a sua própria natureza, porque os Estados Unidos, ao contrário do que nós dissemos ali, o que é o Vaticano, eles fundaram a sua nação em cima do propósito de nunca misturar igreja com Estado, religião com Estado, fé com Estado, nunca misturar. Está na Constituição. Então eles trairão a sua Constituição. Por quê? Porque Satanás manipulará e fará com que os Estados Unidos, o protestantismo, apostate, ou seja, que renegue o que disseram, o que estudaram, o que descobriram os seus primeiros estudiosos, Lutero, por exemplo, Zwingli, etc., Hus, né, John Hus, etc., muitos outros, né, que estudaram e começaram a recuperar a verdade bíblica. Eles renunciarão a isso, né, e eles trairão isso e se aliarão com o Vaticano do outro lado e com o Espiritismo, que domina a ONU. Esses 3 poderes, formando a Tríplice Aliança de Apocalipse 14, farão que os Estados Unidos comecem a emitir um decreto dominical para evitar justamente a pregação do Evangelho no mundo, em nome da paz e da segurança, principalmente em nome do combate à destruição do clima, da natureza, em nome do combate contra a violência, né, etc., em nome da igualdade, tudo coisas boas, né? Porém a intenção não é boa. Então os Estados Unidos emitirão um decreto dominical e serão seguidos pelos países cristãos. E por que isso? Porque a coisa estará ficando cada vez pior, a crise estará piorando. A crise no mundo vai aumentar. Hoje nós estamos numa crise muito forte, vai aumentar. E o Brasil é um país que vai entrar numa crise muito severa. Hoje já estamos em crise, não estão nem... É um país, o Brasil é um país ladrão, de ladrões. Então imagina o que farão os ladrões nos tempos que não querem perder, que sempre querem ganhar, que sempre querem levar vantagem em cima do povo, em cima de quem quer que seja, não interessa. Então, como vai ter uma crise cada vez mais acentuada, alguém tem que ser o bode expiatório. E os políticos vão descobrir que tem um povo aí que pode servir como alguém a ser acusado. São os adventistas do 7º dia e o povo que vai aderir, que pregará o sábado. Sendo que a maciça maioria guarda o domingo. Então isso será muito conveniente aos políticos de transferir a sua culpa, porque roubam, porque são corruptos, porque são maldosos, etc., em cima de um povo que não se defende, não faz nada, que a única coisa que faz é o bem e ajuda os outros, e prega a salvação, prega a verdade, né? Então todas as coisas vão se inverter. E aí se emitirá um decreto e fará com que todos os que estão perdendo
transfiram a sua ira, seu ódio contra esse povo, porque vão acreditar que é por culpa desse povo aí que estão perdendo. Estão perdendo propriedades, estão perdendo safras, estão perdendo produtividade, estão perdendo na indústria, estão perdendo no comércio, falta até comida, né? Existe revolta, brigas nas ruas, violência, ataques, tiroteios, etc. Então alguém vai ser culpado dessa situação toda, sendo que o mundo, pela ONU, já votou, né, que esse quinquênio, esses próximos 15 anos, do ano 2015 até 2030, deverá ser o ano em que o planeta vai entrar nos trilhos, que vamos resolver o problema da fome, o problema do desemprego, o problema da doença, tudo vai ser resolvido segundo a ONU. E por enquanto está tudo dando errado, estamos em 2018. Né? Então alguém vai ser culpado porque esse grande plano da ONU, né, que vai de 2015 a 2030, 2016 a 2030, está dando errado. Né? Então, e os Estados Unidos vão liderar isso daí. Né? Então esperem que no Brasil a perseguição será muito grande, porque aqui nós temos muitos líderes corruptos. E os corruptos não medem esforços. Os corruptos não têm, por exemplo, os traficantes de droga não estão nem aí se tem uma criança morrendo, se tem uma família sendo destruída, não querem nem saber disso, eles querem ganhar eles. Né? Então os Estados Unidos, eles agirão em contrário à sua fundação, eles fugiram da Inglaterra, onde havia perseguição por causa da união do Estado com a Igreja. Né? E eles farão exatamente isso. Eles emitirão leis, como foi o Império Romano, né? Leis para que seja obrigatório santificar o domingo. Né? E desse jeito darão poder ao Vaticano, porque o Vaticano é um Estado que não tem exército, não tem capacidade de impor a força sobre o mundo, mas tem a ideologia, tem a crença falsa. E o Vaticano se torna muito conveniente porque é grande, né? Porque tem história, tem a fortaleza do sistema de informações de padres espalhados pelo mundo todo, tem uma influência poderosa sobre o mundo. Né? Então os estados, os países podem contar com essa influência, mas o Vaticano quer em troca que eles forneçam o poder para impor o domingo, que é o seu poder do Vaticano. O poder de Deus é o sábado, o sinal de Deus é o sábado. Mas Deus não impõe o sábado é aceito livremente, ele não faz força, ele não ataca nem nada, não impõe, você escolhe livremente. Se você não quiser, tudo bem, vai ter consequências, ele já avisou. Você está desligado da vida, então você vai morrer. Né? Bom, então, os Estados Unidos agirão contra a atual tendência mundial, que é uma tendência por democracia, por liberdade, por direitos humanos, etc. Vão agir contra e isso vai ser aceito, por causa da crise, né? Então serão tempos difíceis. E os Estados Unidos vão agir contra os princípios protestantes, inclusive. Né? E quando os Estados Unidos emitirem o decreto dominical, ele vai à falência, acontece a ruína nacional, diz Ellen White. Mas por quê? Porque quando ocorre, entenda o seguinte, quando ocorre o decreto dominical, tem vento aqui, né? Ocorre o decreto dominical, o povo de Deus perderá o direito de negociar, de comprar e vender. Ou seja, perderá o direito de adquirir o seu sustento, pelo seu trabalho honesto, pelo suor do rosto. Então, também, pela lógica, Deus não tem mais nenhuma obrigação de sustentar os outros que seguem a Satanás. Então, na verdade, quem vai à falência são os outros. O decreto dominical é um tiro no pé. Aliás, é tanto tiro no pé que vai liberar o tempo. Hoje, por exemplo, a maciça maioria dos adventistas trabalha 8 horas por dia. Terão mais 8 horas para trabalhar para Deus. Imagina essas 8 horas a mais com o poder do Espírito Santo. Mas vão viver do quê? Pão e água estão garantidos, dizem Isaías, né? E aqueles que estão estudando, que estão em universidade, que estão nas escolas, vão concluir o curso como? Precisa concluir o curso meses antes da volta de Cristo? Para que mais curso? Agora não interessa mais nada. O mundo acabou. Agora você não vai mais ter profissão aqui no mundo. Aqui não é mais teu futuro. Né?
Então isso não interessa mais. Vindo o decreto dominical, acabou tudo. Só falta concluir a pregação aqui, né? Então, é disso que trata a nossa lição. E o que tem por trás disso? É tudo uma questão de adoração. Essa é a grande questão. Satanás quer porque quer ser adorado, né? Aliás, o mundo quer, de uma forma ou de outra. As pessoas querem, isso está uma lição mais adiante que eu escrevi, mas vou adiantar aqui uma coisa. As pessoas querem prestígio, as pessoas se pintam, se penteiam de forma esquisita, botam piercing, fazem tatuagem, se vestem, compram coisas de marca, carros, etc. Enfim, fazem tudo para aparecer, para ser mais que o outro, para estar acima do outro, né? Anabolizante, sei lá, centenas de maneiras que as pessoas usam para uma ser superior à outra, de alguma maneira. Isto está na mesma linha do que Satanás quer, que quer ser adorado, né? Os deputados, os senadores, os presidentes, enfim, o pessoal querem ser mais que os outros. Por exemplo, aqui no Brasil, eles se autoprotegem, que eles não podem ser julgados de qualquer forma, né? Então eles são superiores, são seres superiores. Eles definiram que eles são seres superiores. Quando alguém quer ser elogiado, ele mesmo se elogia. Ele toma as providências para isso, né? Bom, então, por exemplo, Nabucodonosor, lá no início ele quis ser superior. Eu sou o máximo, meu império é o máximo, etc. Está lá e foi pastar, né? Mas antes de pastar ainda construiu uma estátua de ouro, e se deu mal, né? E assim vai ao longo da história. Os imperadores romanos, os faraós egípcios, etc. Todos eles achavam que eram deuses, precisavam ser adorados, eles se achavam deuses. E eram mortais, morriam, mas Deus não pode ser mortal. Mas eles morriam, mas mesmo assim, e o povo adorava eles. Pensa só, né? O que querem essas pessoas, né? Bom, vamos aqui para a Grande Babilônia. Então veja bem, veja aqui bem. Tem uma besta, um animal. Besta não é uma coisa assim, uma besteira, não, é um animal, né? Besta de animal. Não é um pejorativo, é um animal. E tem 7 cabeças. E nas 7 cabeças tem 10 chifres, né? Então em Apocalipse 12 tem coroas nas cabeças, né? Em Apocalipse 13 tem coroas, mas nos chifres. Em Apocalipse 7 não tem coroas nem nas cabeças nem nos chifres. Essas coroas foram parar com o Vaticano, foram entregues ao Vaticano, ao dono da besta. O que é tudo isso? O corpo da besta é o próprio Satanás, né, que sempre comandou os impérios aqui na Terra. As cabeças são impérios, então houve um tempo em que dominava aqui na Terra os impérios, por isso as coroas estão por cima das cabeças, uma cabeça após a outra, em sequência. Tem de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e depois Roma papal, e isso tudo tiveram coroas, isso eram impérios que impunham a sua vontade sobre o povo. E depois as coroas foram parar nos chifres. Mas o que é chifre? Chifre também são nações, poderes políticos, etc. Porém são 10. É a repartição da Europa, não é? Nas democracias. Então agora não é mais tempo de império, é tempo de democracia. As coroas estavam em cima das democracias, dos chifres. E hoje, a Europa, que era dominada pela igreja naqueles tempos antigos, hoje representa o mundo inteiro. Esses 10 chifres representam o mundo inteiro, porque a igreja católica vai dominar sobre o mundo inteiro. Então a coisa se expandiu, né? E o mundo inteiro tem democracias. Não são todos os países são democráticos, muitos não são, muitos. Vamos pegar a China. A China não é uma democracia, mas a China funciona quase como uma democracia. Lá você tem um país correto, é muito melhor que o Brasil, né? Lá você pode trabalhar, e não quem vai trabalhar como escravo, não. Quase não tem pobre na China, né? Tem, mas não muito menos que aqui. Então a China não é uma democracia, mas tem valores democráticos. É um país honesto, né? Convenhamos, muito mais honesto que nós. Esses tempos eu estava vendo uma reportagem sobre uma família brasileira que foi morar na China, daí o repórter fez aquela pergunta gloriosa que os repórteres costumam fazer: tá, mas como é que é aqui, que tudo é tão duro, as leis são duras? A mulher disse: olha, aqui é muito melhor que no Brasil. Eu posso sair sozinha, como mulher, de madrugada pela cidade e caminhar à vontade, não me acontece nada. Aqui não se rouba assim, aqui não tem violência.
está na China, não está no Brasil tu não faz isso. Ah, não faz. Bom, então a Grande Babilônia é o conjunto de igrejas comandadas pelo Vaticano, que comandou na Idade Média sozinha, como hoje tem, naquela época era sozinha, mas como hoje tem mais de 30.000 igrejas cristãs, a Babilônia se tornou um conjunto confuso de igrejas cristãs comandadas pelo Vaticano, né? E não tem mais como acabar com essas igrejas, então tem que fazer uma aliança com elas para dominar o mundo, tem que dominar essas igrejas. E também vai dominar sobre o paganismo, né? Se chama, dominar sobre o cristianismo se chama ecumenismo. E depois também tem um avanço disso para dominar todas as igrejas do mundo, né? E por meio disso, dessa aliança, pela paz e pela segurança, pelo bem-estar, pela prosperidade, né? Contra a violência, contra o desemprego, pela saúde, pela educação, etc., se vai impor o decreto dominical. Isso tem tantas motivações boas e positivas que o mundo inteiro diz, mas então é bom, então temos que apoiar. E todos vão apoiar, porque a lógica é excelente, né? É uma lógica excelente. O mundo, se isso desse certo, o mundo se tornaria um lugar quase tão bom quanto o céu. Pensa bem. Mas poucos entenderão que isso é uma farsa. A maciça maioria, inclusive irmãos nossos, sairão da igreja, mas isso é ótimo, tem que defender. Nunca a igreja nossa fez uma coisa tão boa no mundo, então agora temos que aliar com eles, que estão com ideias melhores que as nossas. Nós estamos aí pregando a vinda de Cristo, etc. Tal. Gente, tudo farsa. Esse é o tal do caminho largo, que vai enganar milhões, multidões, vai enganar muitos de nós, né? E essa é a Grande Babilônia, né, que vai ser formatada pelos Estados Unidos. Porém, o povo de Deus estará pregando as 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem angélica, que é dupla: adore o Criador, né? E vem o juízo do Criador. Nós já estamos na época do juízo. Isso vem sendo pregado desde antes de 1844, né? A segunda mensagem angélica: olha, a Babilônia está caindo, né? Ou seja, cada vez que sai um fiel de Babilônia, de alguma igreja de Babilônia, isso representa já uma queda. No Brasil, a Igreja Católica tinha em torno de 97% da população há umas décadas atrás. Hoje está com 60 e poucos por cento. Isso é queda. E a terceira mensagem angélica é contra o sinal, ou contra a marca da besta. Ai de quem recebe a marca da besta, ou seja, que vai adorar o demônio por meio do domingo, né? E deve haver o 4º anjo, que não faz parte da tríplice mensagem angélica, mas que reforça ela. O 4º anjo que dá o ultimato ao mundo, que dá a última mensagem ao mundo: sai dela, povo meu. Isso está em Apocalipse 18:4, né? Sai dela, povo meu, e muitos sairão. Então, esse sai dela, povo meu, será pregado a partir do decreto dominical. Sai dela, porque os pecados se elevaram até o céu, né? Bom, gente, o meu vídeo está ficando longo, né? Vou parar por aqui. Estudem bem essas lições. Não são tão fáceis porque tem muito detalhe, mas você aprenda cada vez um pouco e domine esse assunto, porque vai ter que saber, né? Para se defender vai ter que ter conhecimento. O Espírito Santo nos fará lembrar o que nós estudamos, mas não fará lembrar o que nós nunca aprendemos e nunca quisemos aprender. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco, esteja com o teu povo e com a tua igreja, com os teus líderes, com os teus pastores, com os teus ungidos, com todos nós. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.